Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você sabe quando é comemorado o Dia da Bíblia? O Dia da Bíblia é comemorado no segundo dia, no segundo domingo, no caso de dezembro, segundo domingo de dezembro. Mas não é por isso que você vai deixar para ler a Bíblia só nesse dia, no segundo domingo de dezembro, tá? Muitos falam se a Bíblia realmente foi escrita por Deus ou não, mas é só você pensar. Como pode uma coisa que foi escrita há tanto tempo, centenas de anos, né, ainda ser assim tão atual, tão ser atemporal? Você vê, por exemplo, em Atos, né, quando Pedro curou um coxo em nome de Jesus. E hoje em dia, muitas igrejas, pastores, né, em o nome de Jesus fazem oração, e muitas pessoas são curadas. Baseando-se na Bíblia, né? Muitas pessoas são livres de vícios, né? São curadas e médicos nem conseguem decifrar, fica com um ponto de interrogação, como é que essa pessoa foi curada? Eu estava vendo esses dias um relato, né? De uma pessoa que ela nem sabia, tinha uma, sei lá, vamos dizer assim, uma doença pré-existente, e ela foi num parque aquático com a filha, né? Um homem, né? E ele mergulhou e não subiu, não conseguia mais subir, né? Ele mergulhou, né? Aquele toboágua, né? E aí ele falou que paralisou todo o corpo dele lá embaixo. E aí retiraram ele, né? Resgataram, né? E aí ele ficou tetraplégico, né? Ah, do pescoço para baixo, não se movia, né? Mas ele não bateu em nada a cabeça. E aí foram descobrir, né? Ele já tinha uma doença pré-existente, né? Que ele nem sabia, ou alguma coisa assim. E ele não podia fazer nenhum movimento brusco. E aí ele ficou um bom tempo tetraplégico. E os médicos, ele perguntou pro médico, ele foi sincero, ó, pelos exames que nós temos aqui, você nunca mais vai andar, né? Então ele tinha que depender dos outros, né? Da esposa para dar comida na boca dele, aquela coisa toda, trocar de roupa. E passado um tempo, acho que ele numa igreja, né? Eu já estava numa igreja, não sei. Não lembro o que que fez uma oração, não sei o que aconteceu exatamente, né? Mas ele, do nada, ele estava deitado na cama do hospital e começou, estava assistindo algum programa pela televisão, né? E começou a movimentar o dedo, a mão, enfim. Ele foi curado, ele está andando normalmente, né? Só que os médicos não conseguem explicar por quê. Ele faz exame até hoje e dá que ele é um tetraplégico, né? Então, quer dizer, é coisas que as pessoas não conseguem, os médicos não conseguem saber por que que ele ainda anda. Por que que ele anda, né? Porque no exame dá que ele é tetraplégico. Eu vi também uma vez um relato, uma cantora, e ela teve algum problema nas cordas vocais, câncer, alguma coisa assim, e até hoje, eu acho, tem uma junta, não sei se o nome correto é junta ou junta médica, até hoje, eu acho, estudam o caso dela, porque pelo diagnóstico, pelos exames, não era nem para ela falar, e ela canta. Eles não sabem explicar. Então você vê, e a Bíblia já falava isso, né? Que aquele que cresce em Jesus não só faria as coisas que ele fez, ou, né, fazia, mais coisas maiores ainda. Então isso tem que ser cumprido e as pessoas têm que se apoiado na Bíblia. Então eu creio que a Bíblia não pode ser, eu até acho assim uma falta de respeito, colocar a Bíblia como um livro apenas, né? Porque um livro não pode ser assim tão atemporal. Então eu prefiro dizer que a Bíblia, não que a Bíblia seja um livro, mas é a própria palavra de Deus, tá? Então não deixa para ler a Bíblia só no dia da Bíblia. Comece a ler a Bíblia hoje, agora mesmo. Boa tarde.